Deu, Cauane, pode continuar a leitura. Letra C, da página 37. O traço usado pelo chargista para representar os personagens contribui para o humor do texto. Com certeza, né? Essas formas bem caricatas ajudam a dar esse certo humor. Então, a A tá certa, a B e a C. Vamos ver a D. Ambos os personagens aparentam relaxamento e descontração. Não, né? Um dos personagens ali, o engravatado, tá muito mais tenso. Então, D não assinala. E aí? Não é possível perceber alterações nas fisionomias dos personagens de um quadrinho para o outro, o que indica que não houve mudança de estado de espírito. Não, tá errada, né? Houve mudança sim. Pela própria aparência deles ali, a gente vê que mudou. A questão... Obrigada, Cauane. A questão 2, a Bruna vai ler para mim. Pode ler, Bruna? Posso. Dá pra ouvir? Dá. Uhum. Sobre o que esses personagens comentam. O que você sabe sobre o assunto dessa conversa? Tá. Sabe alguma coisa, Bruna? Além do que eu falei? Tu lembra desse episódio? Não. Não sei nada. Tá. Então, eu vou mais ou menos falar, porque esse material aqui já tem mais de 4 anos, então eu imagino que vocês eram bem menores e talvez nem vão lembrar mesmo desse episódio, tá? Então, os personagens eles conversam sobre a cantareira, que, na verdade, é um reservatório que abastece a cidade de São Paulo. Eu acho que vocês podem colocar sobre isso, mais especificamente sobre uma grande seca que houve há uns anos atrás. Então, coloquem aí mais ou menos com as palavras de vocês, tá? Quando vocês terminarem, daí alguém já dá ok. Porque um terminando já dá para todos terminarem. Joia. Sofia Luque. Pode ler, Sô? Posso? Então vamos lá. É possível identificar as pessoas retratadas na charge? Não precisa ser só necessariamente a Sofia. Tem alguém que sabe me dizer quem é que está sendo retratado ali na charge? Seria um governador e um carteiro? Não é um carteiro, é um operário, né? É um trabalhador, né? Que a gente sabe pelo uso do uniforme ali, enfim. Mas alguém sabe quem é esse governador especificamente? Não. Conseguem reconhecer? Não. É o governador Geraldo Alckmin, na época, né? Hoje não é mais governador. Mas era o Geraldo Alckmin, que era governador na época em São Paulo. Era em 2015, mais ou menos, tá? Então, coloquem aí. Era o governador da época, no ano de 2015, que era o Geraldo Alckmin. E o outro é um funcionário, provavelmente da prefeitura, que é possível perceber pelo o tipo de vestimenta que ele está usando, o uso da prancheta, né? As anotações. Então, quem faria isso normalmente seria um funcionário. Ok? Anotem aí. A próxima quem vai ler é a Lani. É pessoal, tá? Vai aí, Lani, leia 4. Tá. Você reconhece o fato ocorrido em 2015 que deu origem a essa charge? Se a sua resposta for sim, informe que o fato é esse. Isso, vocês até podem colocar aí pelas informações que coletaram com a professora, né? A respeito do caso. A 5, já lê também, Lani. Pode ler o número 5. Resuma seu entendimento dessa charge.
Isso, então rapidinho vocês vão resolver agora, tá? O que vocês entenderam por essa charge? E aí anotem aqui que eu já vou pedir para vocês responderem bem rapidinho, tá? Pra gente não atrasar muito. Todo mundo respondendo. Rafa, já pode ler a 6 para mim, Rafa? Aliás, quem é que pode ler em voz alta a resposta da 5? O que vocês entenderam pela a charge, com as palavras de vocês? Vamos lá, bem rápido. Quem pode ler? Marcos, o que tu colocou na 5, Marcos? Rafa, o que tu colocou na 5? Professora, Oi. eu não entendi muito bem, assim. Não conseguiu entender. Tá. É. Quem é que pode nos ajudar? Professora, Oi. É a Lani? eu coloquei por causa da precariedade. Sim, eu coloquei por causa da precariedade do reservatório e do quão grande foi a seca. Isso, né? E o quanto o governador ali estava desconfortável com essa situação, né? Porque ele aparentemente ele chega só para saber assim, como é que está, nada tão preocupante assim, e depois ele fica apavorado né? Claro que isso foi uma analogia, que o único restinho de água que tinha, ele ainda consumiu, tá? Então é mais ou menos isso, tá, Rafa? É o governador que chega para fiscalizar, para ter um controle ali da situação, e, na verdade, estava muito pior do que ele imaginava, né? Rafa, leia 6. Dá pra me escutar? Tá, O professor vai ler agora informações sobre o contexto em que essa charge foi publicada. Depois responda essa pergunta. Sua compreensão da charge mudou após a leitura dessas informações? É isso que eu falei para vocês. Eu até podia ler aqui um texto que veio para mim, mas eu acho que ele é um pouco longo, mas peraí. Deixa eu ler aqui para vocês só um pouquinho. Tá. Vou ler aqui o textinho, tá? Em 2014, foi noticiada a preocupante diminuição do nível de água nos reservatórios do Sistema Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo e região. Essa situação se agravou quando, em janeiro de 2015, houve recordes de temperaturas e, contrariando as expectativas dos meteorologistas para esse período, que tradicionalmente traz chuvas intensas a essa parte do país, houve uma grande estiagem. Com os reservatórios operando na reserva técnica, também conhecida como volume morto, foi preciso adequar o consumo de água a essa realidade. Para isso, a partir de março de 2015, foram estipuladas medidas de contenção, como rodízio no abastecimento e multas a quem ultrapassar a média de metros cúbicos das contas anteriores. Então, ou seja, os moradores eles eram fiscalizados porque a conta de água não poderia, desse mês, por exemplo, não poderia ser superior à do mês anterior. Então, havia um racionamento, né? Sem contar que não eram todos os dias que chegava água na casa das pessoas, tá? Então, é mais ou menos isso. Depois vocês coloquem aí com as palavras de vocês também, se mudou alguma coisa, se vocês entenderam a gravidade ali da situação da cidade de São Paulo no ano de 2014 para 2015, porque ela se estendeu até
janeiro, fevereiro ali, que era a época de chuvas e acabou não chovendo, tá? O Guilherme vai ler a número 7. Guilherme? A Rafa precisa dar 2 ainda, Rafa? Sim, por favor. É que os personagens eles conversam sobre a Cantareira, tá? Aham. Tá. Que era um reservatório de água em São Paulo, durante um período de muita seca. Tá bom, obrigada. E aí dá de entender que um é um governante, né? Pelos trajes que ele usa, e o outro é um operário. Sim, ok, Professora, obrigada. Oi. eu perdi a 1. Qual é a 1 mesmo? A 1 é A, B e C. Obrigado. O Guilherme tá aí? Sumiu? Tá. Então agora quem vai ler é o Marcos. Marcos? Você Oi, sabe- professora. tá aí? Joia. Eu tô aqui. Leia a questão 7 para mim. Qual é a intenção do cartunista ao elaborar esse texto? Leia a A e a B. A. Mostrar de maneira bem-humorada a necessidade de os governantes reconhecerem a seriedade do problema da estiagem na Grande São Paulo. E B. B. Exigir do governo soluções imediatas para o problema da estiagem na Grande São Paulo. Gente, por mais que ela traga implícita a necessidade de solucionar o problema, é a letra A, né? Mostrar de maneira bem-humorada a necessidade de reconhecer a seriedade do problema, enfim. Então, seria a letra A. Ô, Marcos, tu tá assistindo a aula do celular? Não, professora, do computador? Por quê? Ah, tá. Não, porque eu fico pensando aí, na tua casa tem um monte de gente estudando nesse período, né? Porque aí tem teus irmãos também. Como é que vocês estão fazendo? O Miguel, ele vê pelo celular. Eu, às vezes, vejo... Geralmente eu vejo pelo celular, mas hoje o meu celular tá carregando. Aí eu decidi ver pelo computador. Uhum. E a Maitê, os meus pais é que estão, tipo... Tá. A Maitê, não é que ela tem mais dificuldade, mas é que tem que ficar mais em cima dela para cobrar mais, assim. Porque se deixar ela... Aí os meus pais é que ficam mais em cima dela, assim. É que os pequenos é um outro sistema também, não são eles que acessam as aulas, são os pais, né? É gravado um vídeo, não é tipo aula online, é tipo, eles gravam, as professoras gravam os vídeos e aí mandam pros pais e aí eles passam pros filhos. Isso, não, mas que bom que aos pouquinhos estão todo mundo se ajeitando, né? Tá precisando, querendo ou não querendo, a gente teve que entrar no ritmo. Mas vamos lá. Agora, obrigada, Marcos. Quem vai ler agora é Gabriele. Gabriele tá aí? Vamos, Gabriele. Tô aqui, eu só tenho que arrumar o microfone porque ele tá quebrado. É pra ler a charge ali? Isso, sobre charge. Gênero textual que mescla linguagens verbal e visual e revela um posicionamento crítico, uma visão subjetiva particular do cartunista perante um fato noticiado. Então isso resume bem o que seria a charge, né? Aí um posicionamento crítico que é empregado de forma um pouco diferente do comum, e sim através de imagens de forma bem humorística. Então, mescla aí linguagem verbal e visual. Destaquem essas 2 linhas aí que a Gabriele leu, e depois já pode continuar, Gabriele. O que seria o fato? O fato ele vai dar origem à charge, tá? A charge ela parte de um fato. Pode ler, Gabriele. A charge enfoca de maneira sintética um acontecimento específico de interesse social. Por isso é um texto considerado datado, ou seja, para ser lido em princípio na época de sua produção. Isso significa que sua compreensão não se dá apenas na análise dos elementos textuais, mas também e principalmente nas relações de sentido estabelecidas entre a charge e o fato que deu origem à sua criação.
Essa compreensão está necessariamente atrelada, portanto, ao contexto em que foi originada. Joia, para que eu entenda a charge, gente, principalmente a charge, o cartoon ainda nem tanto, mas a charge, eu preciso entender qual foi o fato que desencadeou aquela charge, porque senão ela fica muito abstrata, que foi o que aconteceu com vocês. Como esse fato já aconteceu há bastante tempo, a apostila nesse sentido está desatualizada, vocês não entenderam tão bem assim, né? Eu tive que ajudar vocês, contextualizar, para que vocês entendessem. Então, é fundamental que eu saiba do que se trata aquele fato, para que eu possa compreender a charge. Obrigada, Gabriele. Agora, o Luiz. Leia, Luiz, a 8. Ok, professor. Então deixa eu colocar o fone. Página 39, tá? Ok. Uhum. Fone. Dá de ouvir, professora? Dá, perfeitamente. Uhum. Ok. A charge e a notícia se aproximam, pois se baseiam em fatos e costumam ser veiculadas em jornais e revistas, tanto nas versões impressas quanto nas eletrônicas. Considerando essa aproximação entre os gêneros, responda as questões seguintes. Letra A. Por que, em geral, as charges ocupam a posição de destaque nas publicações jornalísticas? E aí? Vocês já vocês costumam ver as charges em jornais, revistas, mais em jornais, né? Mas elas podem aparecer em revista também. Vocês sabem por que elas aparecem em lugar de destaque? Vocês imaginam por quê? Eu não leio, professora. Geralmente, quando eu compro jornal, nem compro, na verdade. Quando eu pego jornal, acho que é porque a charge, geralmente é uma crítica social, né? Geralmente política, então acaba mostrando para a pessoa que tem algum problema. E de um assunto que está em evidência. Então, ela vem logo lá no início, porque ela vai tratar, geralmente, do principal assunto do jornal. Tá? E aí é isso mesmo que a Cauane falou. E aí é uma crítica, tá? Há uma necessidade de chamar a atenção do leitor para aquele assunto, tá? Então, vocês podem colocar isso. Geralmente ocupa lugar de destaque, ou logo no início da publicação, pode ser virtual também, né? Aí é só o lugar de destaque, porque faz referência a fatos relevantes daquela publicação. Anotem aí. Podemos ir para a letra B? E aí a B também o Luiz. O microfone do Luiz está meio ruim, né? Tenta, Luiz, vê como é que vai sair agora. Ok. Tá ruim ou já melhorou? Tá ruim, tá. Então eu vou passar... A internet tá caindo. Tá, então eu vou uma porcaria. Passar para Maria Eduarda Trento, tá? Ok. Então vai, Trento. Observe as chamadas da jornal Folha de São Paulo, do dia 17 de janeiro de 2015, mesmo dia da publicação do Charge de Montanaro. Todas se referem à notícia do caderno cotidiano e abordam o mesmo assunto, a crise da água. Assinale a que melhor se relaciona com o conteúdo da charge. Só um pouquinho. Então, assim, quando a gente tem um grande problema, é comum que esse problema, esse fato, venha noticiado em vários jornais, né? E aí tá perguntando, mas qual dessas notícias aqui se aproxima mais com o conteúdo da charge? Pode ler as 4 proposições, Maria. A agência autoriza a interligação da Paraíba do Sul com Cantareira. Nível do principal reservatório do rio chega perto de zero. Chuva deverá continuar abaixo da média. Alckmin fala em usar terceiro volume morto do Cantareira. Aí fica claro que é a 4, né? Porque é a única que fala especificamente do Alckmin, que é o governador do estado. Tá? Então, assinalem ali a número 4. Obrigada, Maria.
Gustavo Mioto, leia, por favor, implícito. O que está implícito ali numa charge? Ao ler uma charge, produzimos sentidos com base nos elementos verbais e não verbais ali explícitos, e na maneira como esses elementos estão organizados. Contudo, é preciso considerar que, ao escrever, o autor escolhe que informações vai fornecer e quais vai deixar para o leitor completar. Portanto, algumas informações ficam implícitas, o não dito, e é preciso estar atento a elas. Só um pouquinho. Joia, então assim, por trás de uma charge tem muita coisa implícita. Dependendo da charge, eu posso estar criticando o governo ou eu posso, de repente, estar defendendo. Então, essa leitura nas entrelinhas, quem vai fazer é o leitor, tá? Então, olha lá. 9. Leia ainda, Gustavo. No primeiro quadro, o personagem de terno afrouxa o colarinho da camisa. Em sua opinião, o que fica implícito nessa ação? Justifique sua resposta mencionando elementos do texto e do contexto que originou a charge. E aí? O que dá de entender ele afrouxando o colarinho ali num primeiro momento? O que vocês entendem por esse gesto? E aí? Uma delas é o calor, né? O calor que ele está sentindo ali, a transpiração. Esse é um primeiro entendimento. Então, vocês podem colocar aí, se vocês concordam, né? O gesto é a sensação de calor do personagem que está transpirando. Mas há uma outra possibilidade de leitura aí também, que é de embaraço, né? Como se o governador temesse a resposta do técnico à sua pergunta. Então, tem duas interpretações. O calor que ele está sentindo ou o embaraço, o medo da resposta que ele vai receber do técnico. Anotem aí, por favor, bem rapidinho. Anotaram? Mioto, leia 10, por favor. Releia a fala do governador. Então, como tá o cantareira? O que fica implícito nessa frase, especialmente com o uso do e? Isso. Lembrando que o e é uma conjunção aditiva que expressa a ideia de soma acréscimo. Então, quando ele diz, então, como está a cantareira? O que significa esse e? O que dá para entender? Meio que ele tá continuando, né? Tipo, então, meio que uma continuação. Isso, continuação quer dizer que algo já tinha, anteriormente a esse, já havia algum problema, tá? E que a cantareira era mais um problema. Então, é isso que vocês precisam colocar aí, tá? Ó, a conjunção e remete a uma situação anterior da cantareira, indicando que há um problema anterior que não se sabe se já foi resolvido. Então, não é só a cantareira o problema, tá bom? Coloquem aí. O uso da conjunção e remete a uma situação anterior da cantareira, indicando que há um problema anterior que não se sabe se foi resolvido. Agora, quem vai ler para mim é o Ian. Eu? Em relação ao tempo, vamos lá. Em geral, o tempo representa na charge é restrito a um instante, a um momento específico, especialmente nas charges que apresentam apenas um quadro. Contudo, isso não é um padrão rígido, como mostra o texto de Montanaro. Nesse caso, a charge é apresentada em dois quadros, que representam ações que sucedem, indicando tempos distintos da situação retratada. Joia. Aí agora, em relação a isso ao tempo, se houve passagem de tempo ou não nessa charge,
a gente tem a questão 11. Pode ler, Ian, também. Observe a charge novamente e responda às questões sobre a passagem do tempo. Então, como tá o Cantareira? Você acabou de beber, governador? Joia. Letra A. A escolha da cor que preenche o fundo dos quadros não é aleatória. Quais relações se podem estabelecer entre essas cores, a situação retratada e a passagem do tempo? Joia. Por que na primeira cor eu tenho um laranja de um tom e na segunda eu tenho um tom mais forte? O que vocês acham? Sem contar que é a cor laranja. Por que é a cor laranja? Por que foi escolhida essa cor? É uma cor quente ou uma cor fria? Quente, para simbolizar calor. Isso. Então, assim, a primeira coisa, tá? O fundo dos dois quadros é preenchido em tons quentes, considerando o contexto e a representação de um dos personagens. Revela que a sensação de calor aumenta com a passagem do tempo. Então, eu tinha um laranja que ficou mais forte ainda no segundo momento. Então, essa cor não foi colocada ali aleatoriamente. A ideia é justamente essa de transparecer esse calor, tá? Então, anotem aí. Sem contar que também a segunda cor mais forte, além de representar esse calor mais intenso, representa também a preocupação do governador, que aumentou mais ainda no segundo quadro. Tá? Então, coloquem aí, gente, é importante. Anotaram? Sim. Joia. E aí a letra B, leia Beia. Que outros elementos indicam passagem do tempo? Como isso é percebido? E aí, que outros elementos? Tem duas coisas ali que mostram que houve passagem de tempo. Pode ser que no primeiro ele tá bebendo água e depois ele... Isso, esse é um deles, tá? O governador para de beber a água, né? E aí há a diferença ali no volume de água no copo, então mostrou a diferença. E a postura também do funcionário, né? Que o funcionário para de escrever. E aí ele começa a conversar ali com o governador, dar uma resposta, o que ele não estava fazendo antes. Então, são esses dois indícios. O governador para de beber a água e o funcionário para de escrever. Como que eu sei? Pela maneira como ele está segurando a caneta ali. Tá? A posição da mão dele ali na prancheta. Ele só apoiou no segundo momento. No começo ele estava escrevendo. Deu até aí, então? Anotem rapidinho. E aí eu vou chamar o Marcelo. Marcelo, leia, por favor. Marcelo, rapidinho. Marcelo não tá na sala? Vou anotar aqui. Professora, a professora pode repetir a 11A, por favor? Aham. 11A? Ah, tá. Que o fundo dos quadros ele é preenchido com uma cor quente, né? E com a passagem do tempo ele ficou mais quente ainda. Então, essa cor pode representar tanto a temperatura do ambiente ali, como a situação de mais nervosismo no caso do governador ali, que a situação ficou mais crítica. Obrigada. Deu para entender?
Deu. Obrigada. Joia. Então anota aí. Marcelo não respondeu, então eu vou chamar o João Lucas. João Lucas? Tá. Pedro? Tô aqui, professor, tô aqui. Então leia. Qual que é a questão? Humor. É humor, hein? É isso. Tá bom. Humor. Na charge, o humor ajuda a expressar a crítica a um acontecimento ou uma personalidade pública. 12. Leia novamente a fala do técnico no segundo quadrinho. A. Que palavra ou expressão é retomada pelo pronome destacada? Essa resposta do funcionário gera humor? Explique sua resposta. E aí? Você acabou de bebê-lo, governador. Isso, esse lo aí. O que isso significa? O cantareira? Isso, bebê-lo, ok, o reservatório, tá? Então isso com certeza gera humor, porque ele localiza do que se fala e automaticamente cria a graça ali da tirinha, tá? Então, o humor consiste na situação absurda que o volume de água da cantareira cabe em um copo. Há ainda outro fator que gera humor, que é o governador, justamente o responsável acabar com a pouca água que existia, tá? Então, a primeira resposta, ele retoma o sistema cantareira, e aí o humor é isso. Que o volume de água cabia em um copo, e o segundo ponto é justamente a pessoa que é responsável consome o único restinho que existia. B. Pedro ainda, Pedro. É o João Lucas que estava lendo, né? Não, era o Pedro. Pedro? Ah, tá. Uhum. Assinale as alternativas que contenham estratégias que colaboram para a construção do humor nessa passagem do texto. E aí? 1. A aproximação que o personagem estabelece com o governador, tratando-o por você. Não, isso não é um grande ponto para o humor, né? 2. O exagero em relação à seca do sistema cantareira. Com certeza, isso gera humor, né? 3. A resposta inusitada, que compreende quando comparada à pergunta do quadro anterior. Isso que surpreende, né? E aí, que ele pergunta, como é que está o cantareira? E aí ele diz, você acabou de bebê-lo. Então isso causa um humor, sim, porque ele jamais imaginaria que estava tão ruim, né? Então a 3 também está certa. E a 4? O emprego das reticências que sugerem que o leitor complete o raciocínio delineado na fala. O que vocês acham? Também, né? Também gera graça o fato. Gera graça não. Permite que o leitor faça a análise e chegue às conclusões que, consequentemente, são engraçadas, né? Então, a 4 também. E a 5? O retrato caricatural dos personagens, reforçando suas diferenças. Sim, também é engraçado isso, né? Até porque eles botam, como o Geraldo Alckmin é um homem magro, assim, elegante, alto, eles botaram ainda para contrapor um funcionário baixinho, mais cheinho, né? Então isso também gera humor. A 5 também. Obrigada, Pedro. Cauane novamente, agora diferentes charges, diferentes pontos de vista. Agora a gente vai ter uma outra charge falando do mesmo assunto, tá? Só que com outro ponto de vista. Agora vocês vão perceber que a crítica não é tão acirrada ao governo em si, tá? Olha lá. Leia só o início ali, Cauane. Cauane, saiu da sala?
mutou sem querer. Ah, tá. Então vamos lá. Ainda? É diferentes charges, diferentes pontos de vista. Visto que o chargista tem como ponto de partida para a elaboração de seu texto um fato de grande repercussão, é comum que mais de um chargista aborde um mesmo assunto, revelando diferentes perspectivas sobre o mesmo acontecimento. Joia. Então, Leia a charge publicada pelo jornal Folha de São Paulo apenas alguns dias após a de Montanaro. Joia. Letra A. Aí vocês olham ali, ó, tem um... Eu não vou falar o que é, né? Mas aí tem o pau de selfie lá, o título da charge é pau de selfie. Letra A. Descreva o que observa nessa charge. Eu vou ler e vou dar um tempinho curtinho para vocês responderem, tá? Peraí, deixa eu ver, nós temos até a 14, deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Não, vamos juntos, gente, vamos junto para garantir, né? Então, como é que é essa charge ali, ó? Compara as descrições feitas... como é que... Peraí. Nessa aparece o quê? Coloquem aí para mim. O que vocês acham que está aparecendo nessa charge? A seca do rio. Isso. E o fato de, por exemplo, tiver árido. 50 graus ali, ó. Não é 50, 54. Na verdade, essas são estacas numeradas. E eu já vou explicar para que são, tá? Sem acento. Oi? Não, vou cada vez. Tem acento. Não. Marcos, desliga teu microfone. Tá, olha só. Então, deixa eu responder aí para a gente organizar, tá? Tem um local árido, estacas numeradas, pássaros e o celular. Isso é o que vocês precisam. Olha, em relação à comédia dell'arte... Podemos continuar? Eu acho que faz uma sátira social. E ali, ó, diz uma parte que é assim, ó. Ele nasceu do carnaval, na verdade, eu acho. Peraí. Ô, Marcos, tu tá assistindo 2 aulas, Marcos? Eu vi. O que tu tá Não, professora, não. É a prova de arte, professor. Ah, tá. Esse carnaval, sei lá. Tá, mas quem é a criatura que tá respondendo a aula, prova de artes agora na hora da aula de português, gente? Não sei. Não, é que como tava no finalzinho, aí tinha que entregar 1 hora, eu acabei deixando pra cima da hora. Ô, seu danado. Tá, então seria isso, tá? Cauane, leia B. O ambiente é retratado nessa charge. Que elementos do texto permitem identificá-lo? Percebe que é uma área seca, né? De terreno irregular. Tem alguns desenhos ali que mostram que ele é irregular. Então, isso mostra que é uma baixada. Poderia até se tratar de um deserto, se não fossem as escalas, né? Que escalas são aquelas ali? Não é de temperatura. Essas escalas... sim, de nível da água. Isso, são escalas que medem o nível da água em represas, tá? Então, considerando os elementos e a data, dá para perceber que representa a represa vazia, tá? Claro que talvez sozinhos vocês não conseguiriam fazer essa leitura, mas como se trata ali da mesma época, com o mesmo problema, trata-se da represa vazia, tá? Então, anotem aí. Que ambiente é retratado? Poderia-se pensar que é um deserto, mas como há escalas que medem o nível da água, né? É possível perceber que trata-se da reserva da Cantareira vazia. Letra C, Cauane. Predomina nessa charge o uso de tons amarelados e acastanhados. Que sensação está vinculada ao uso dessas cores, levando em conta o ambiente retratado? O que retrata esse tipo de imagem?
calor e abafamento, né? Lugar seco, quente, difícil de respirar. Então, coloquem aí. Calor e abafamento são sensações associadas à imagem. Questão D. Pode ler a D, Cauane. Quais elementos estão destacados com cores vivas e brilhantes? E aí, o que tu acha? Olhando ali, o que tu acha que foi destacado? A escala, né? Para marcar o nível d'água. A escala, os passarinhos também são vermelhos e o celular que está em azul. Tá? Então, anotem aí. Os pássaros, as escalas e o celular que se destacaram no ambiente árido. Letra E. Cauane, pode ler aí, por favor. Selfie é uma expressão criada há poucos anos. O que são selfies? Quem está fazendo uma selfie? E aí, o que é uma selfie? Vocês já pararam para analisar o que quer dizer uma selfie? Uma foto nossa, né? Da pessoa. Autorretrato. Autorretrato. Isso. E daí, quem é que está fazendo uma selfie ali? Pássaro. O pássaro. O pássaro está fazendo uma selfie, tá? F. Como é produzido o humor nessa tira? E aí? Justamente nessa ação, né? No fato de um pássaro estar fazendo uma selfie, né? E até pelo fato inesperado, porque ele usa as escalas milimétricas ali como um pau de selfie, tá? Então, o inusitado é isso. O pássaro está fazendo uma selfie e usa as escalas como um pau de selfie, que também é algo, né, moderno dos dias atuais, que é para poder fazer esse tipo de foto. Porque como elas não estão sendo usadas para medir a água, né, os passarinhos fizeram para uma outra utilidade. Quem não está conseguindo responder aí, dá uma acelerada, tá? E depois termina. G. Pode ler a G, Cauane. Explica essa afirmação. A crítica na charge de Jean Galvão assume um tom de denúncia. E aí? O que isso quer dizer? Está alertando para quê? Que medidas sejam tomadas, né? Então, não deixa de ser também uma crítica como a outra, só que é uma crítica um pouco mais implícita, né? Mas chama atenção, sim, olha, as escalas não têm mais utilidade, elas estão sendo usadas pelos passarinhos como pau de selfie. Claro que é algo bem berrante, né? Que é impossível de acontecer, mas que é uma crítica, de certa forma, indireta. Décima quarta, Cauane. 14ª. Tanto a charge de Montanaro quanto a de Jean Galvão exploram o mesmo tema, mas enfocam diferentes aspectos dele. Discuta com os colegas do professor as questões a seguir. Letra A. Quais são as principais diferenças entre as charges? Elas transmitem opiniões diferentes sobre o mesmo fato? Olha só. A primeira, que é do João Galvão, eu acho, né? Acho que é. Ele tem um cunho mais político. Por quê? Porque ele expõe o governador em exercício da época, ele é mais direto, né? A outra, né, tem um tom mais só de crítica, de humor mesmo. Apesar dos dois alertarem para a gravidade do problema, a um é mais política, tá? E a 2 é um pouco mais neutra, digamos assim, né?
Então é isso. Qual a charge chamou mais atenção e por quê? Aí vocês vão explicar, tá? Talvez agora que eu já desmembrei a charge com vocês, que vocês já conseguiram entender, vocês conseguem ter mais noção qual delas chamou atenção, tá? Então respondam aí a 14ª, A e B. E para casa, porque já está encerrando a nossa aula, vai ficar a página 42. A página 42. A carta do leitor não precisa fazer. Isso é com a Jânia, tá? Essa parte toda aqui a gente vai pular. Página 42 e 48, 49, 50 e 51. Então, ó, dá 42 até a 52 e não precisa fazer a parte da carta do leitor, tá? Isso vocês já viram com a Jânia, não vai dar tempo. Aí vocês já viram com ela. Vocês já viram carta do leitor com a Jânia, não viram? Tá, então ótimo. Então, olha só. Agora, para encerrar aí... Professora. Oi? Pode repetir quais as páginas para casa? Ó, dá 42, 43... Aí depois tu pula e vai lá para a 48, que começa a colocação para... Não, da 48 vocês vão até a 52, porque mais do que isso eu não vou conseguir. Tá? Até a 52. Então, na verdade, é da 42 a 52 e pula a parte do carta do leitor. Tá bom? Então, agora, eu vou precisar que vocês comecem a colocar o nome de vocês ali. Primeiro eu vou chamar, e aí respondam presente.